Desde o ano 2000 2001, a Providência nos permitiu de poder encontrar duas casas, uma para os missionários e uma para as missionárias, lá no centro de São Paulo, na rua Avagnandava, e lá começamos a viver uma vida de cenáculo, né? Onde se colocava em evidência mais o aspecto de evangelização. E lá foi lindo, porque também este centro, cenáculo em São Paulo, se tornou um lugar onde muitas pessoas vinham, né? Porque não é tão fácil ir até Botucatu ou até dentro da favela, mas lá no cenáculo, no centro de São Paulo, se tornou um núcleo onde depois as pessoas, né, também encontravam o carisma deles. Então, aconteceu mesmo do começo que algumas pessoas, meninos e meninas, faziam um período de voluntariado. E de lá, aquilo que agora nós chamamos de escola de evangelização, né? E que depois eles escolhiam, seja uma coisa ou uma outra, segundo do carisma que eles têm. Foi uma experiência muito linda, muito simpática de fraternidade. Sonha Naldo. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero a vida plena. Deus se maravilha por cada um de vocês. E para o si de cada um de nós, esta é a maravilha de Deus. Sonha Naldo. Nossa primeira casa da Aliança foi aqui no centro de São Paulo, no centro mesmo, né, ali perto da Augusta, Paranaguá, muito central. Ali moravam os irmãos, aqueles primeiros que estavam ali se encontrando, ainda que um pouquinho antes da virada do ano. Saíam para evangelizar o povo de rua. Nesse meio tempo encontrou pessoas, amigos, irmãos que depois se caracterizaram ali como missionários de aliança, como amigos. E essa casa reunia todas essas realidades. Essa primeira casa, né? Nessa época não tinha essa nomenclatura, o com, como e para, não tinha casa cenáculo, Nazaré, Belém, existia só uma casa. Só que nessa casa, que estava no centro de São Paulo, ela reunia as diversas realidades. Então, eu pensei esses dias, nossa, a comunidade ela nasceu com a casa cenáculo, porque não é nada mais do que isso, né? A casa que é ponte, né? Que faz a ponte de misericórdia, que é algo assim que me encanta dentro do nosso carisma. Uma das coisas que eu acho mais lindas é essa possibilidade, esse espaço que a comunidade tem, com a graça de Deus, de acolher ricos e pobres. E colocar essas duas realidades no mesmo ambiente, sentados à mesma mesa. Falar da cenáculo me remete também a olhar para o nosso livro, para o Sonho de Deus, que aqui explica de forma muito bonita aquilo que é esse rosto cenáculo, né? Fraternidade cenáculo, que é para os pobres. Os missionários de vida que vivem a pobreza como sobriedade de vida, chamados ao ministério do anúncio, formam as fraternidades cenáculo. As fraternidades cenáculo é elo entre pobres e ricos. Cenáculo, então, o que acontece? Acontece que também não somente se viaja pelo mundo para anunciar aquilo que Jesus proclama, mas também depois se fazem encontros particulares, como momentos de evangelizações, eventos muito grandes, por exemplo, o evento dos jovens em julho, por exemplo, eventos de cura, assim, para mesmo focalizar o carisma do cenáculo.
começo era assim, né? Aquela casa reunia os irmãos da comunidade de vida, reunia ali, a Sidoca frequentava essa casa, morando ainda na rua, frequentava essa casa, e né, a Nútia, que era uma grande benfeitora do início da comunidade, uma italiana assim, né, da alta classe daqui de São Paulo, frequentava essa mesma casa, sentavam na mesma sala, né? E a Cenáculo tem essa característica, até hoje. Ela vivia na rua, sem rumo, sem lar, mas sempre seguia o padre, querendo ficar. Chamava de papai com carinho e verdade, buscando no olhar um pouco de amizade. Um dia falou com o coração aberto: posso sair da rua e morar mais perto? O sim foi abrigo, foi chance, foi chão, e a rua ficou para trás, junto à solidão. Hoje ela mostra para todos que a vida falha, mas o amor de Deus sabe levantar. Sim, Sidoca é prova, é possível recomeçar. Testemunho lindo é aquele que também da nossa querida Sidoca, né? Que ela vivia na rua e eu celebrava a missa nas igrejas lá do centro de São Paulo, né? E esta menina Sidoca, 20 anos atrás, ela me seguia continuamente e um dia ela falou para mim se podia sair da rua para poder viver comigo. Não como papai, ela falou como papai. Então eu aceitei, ela viveu comigo um certo período, depois transferimos ela em Botucatu, onde ainda ela está, trabalha, está muito feliz. A Sidoca é o clássico exemplo da vida. A Cenáculo, para mim, como expressão do rosto da comunidade, é essa ponte. Eu lembro que quando eu saí da casa de formação, minha primeira fraternidade foi a Casa Cenáculo, quando ainda era ali na Vanhandava, 520. Foi assim, eu digo que foi a minha melhor experiência de fraternidade. Estar ali com os missionários, viver todo o ardor evangelizador, também morar com o Padre Antonello logo de início, tá ali no dia a dia, ver como que também o amor dele pela evangelização, o amor dele pelo anúncio, ele saía nos finais de semana e voltava trazendo muita alegria para nós também, e isso era um combustível também para nós que morávamos ali com ele, né? E era legal ver essa ponte de misericórdia, porque ao mesmo tempo que a gente abria as portas por estar ali no centro de São Paulo, né? Abria as portas por um benfeitor, um amigo, uma pessoa que com uma condição melhor de vida vinha até nós, ao mesmo tempo também abria as portas para um pobre. Eu lembro que muitas vezes a campainha tocava, era um benfeitor, quando eu acolhi o benfeitor, por trás desse benfeitor aparecia um morador de rua, porque morar no centro de São Paulo, a gente tem muita realidade de morador de rua. Então é um morador de rua que vinha pedir um copo de água, vinha pedir um alimento, e aquilo, o benfeitor vê, o amigo vê que aquele pobre está ali sendo acolhido ao mesmo tempo com ele. Era muito bonito ver essa expressão da comunidade, né? Essa ponte sendo concretizada nesse serviço para os pobres. De um lado, a dor que ninguém vê. De outro, quem tem tudo, mas não sabe por quê. No meio, a aliança, com o coração inteiro, fazendo do amor um caminho verdadeiro. É ponte que abraça, que não separa, que junta extremos que nunca repara, porque todo coração, no fundo, é carente. E Deus passa por onde há gente, rico ou pobre, pouco importa o nome. A misericórdia alcança quem tem sede e quem tem fome. Muitos acham que a aliança ela é só dos pobres, mas não, é dos pobres e dos ricos, porque a gente tem que ser, nós entendemos como carisma, como diz os nossos fundadores, ser essa ponte de misericórdia entre o rico e o pobre. E muitas vezes eu pude presenciar ali na Casa Cenáculo de forma especial essa ponte entre rico e entre pobre.
Graças a Deus o carisma é algo muito encantador, assim, o Espírito Santo ele capricha, né? Quando ele cria as suas realidades dentro da igreja. E ao criar o carisma da aliança, realmente ele encanta em todas as suas versões, né? O estar ali, morando, acolhendo os pobres na Nazaré, o viver como na Belém, mas esse viver para, né, que é próprio da Casa Cenáculo, ele gera essa pluralidade, porque viver para, ele não tem fronteira, né? A Casa Cenáculo é para isso, né? Ela é principalmente para anunciar para os pobres, anunciar para os pobres materialmente e espiritualmente. Então, dali se destaca ali a realidade dos artistas, dos anunciadores que se espalham aí, e foi graças a uma realidade dos anunciadores que eu fui alcançada, porque eu estava em outro lugar, super longe, né? E lá um missionário da Aliança, fundador, foi até lá, né, em missão, levando o carisma, que me encontrou. Lá, onde se reza, se prega e se canta, onde a palavra se acende e encanta, casa de encontro, de missão e fervor, onde tudo respira o Espírito do Senhor. Não é casa de luxo, nem de silêncio fechado, mas de portas abertas e coração alargado. Ali ricos e pobres se sentam no chão e descobrem juntos a mesma fome e o mesmo pão. Dentro também da Casa Cenáculo, do rosto Cenáculo, as experiências que eu vivi assim, morando lá, sempre morei numa Casa Cenáculo, já fiz experiências de visitar os outros rostos, mas a Cenáculo sempre foi o rosto que eu sempre estive presente desses 20 anos de comunidade, e passei por algumas, entre elas, por exemplo, aqui na Vanhandava, no centro de São Paulo, finais de semana que a gente ia para os encontros de cura do Padre Antonello na Casa Restaura-me, que aquela casa enchia, lotava. Também toda quinta-feira que nós íamos para a missa do Bresse, no antigo batalhão de polícia, lá no metrô Bresse, que nós fazíamos a evangelização lá, atendia a oração das pessoas. Nós, missionários, íamos mais cedo para poder organizar a estrutura da missa, mas também para acolher as pessoas que vinham para receber a oração. Eu lembro que junto com o pessoal da comunidade de Aliança, com os servos da missa do Bresse, a gente fazia duplas de oração para atender essas pessoas. Então, não só o pobre, mas também o pobre espiritualmente, que é essa característica da comunidade também. Quando você fala sobre evangelizar, levando o amor misericordioso do Pai, né, expressando o amor misericordioso do Pai, que é parte ali do nosso carisma, pensa enquanto a gente precisa ser criativo para poder fazer isso, né? É pregando, é cantando, é dançando, é encontrando uma forma de poder alcançar. E a Cenáculo tem essa cara. Também nos finais de semana nós saíamos para poder fazer o anúncio, muitos missionários saíam na sexta-feira, voltava no domingo, porque ia para o Brasil afora também anunciando a misericórdia de Deus. Só na Cenáculo, essa Cenáculo aqui, dos centros que eu morei, sei lá, uns 5, 6 anos, ao longo de todos esses anos que eu tô aqui, talvez seja a missão ali, junto com a Davi, que eu mais fiquei, né? E então eu pude acompanhar muito as missas do Bresse, né? Dizer que como até hoje, assim, as pessoas falam, as pessoas trazem com muito saudosismo, como marcou a vida delas, era tudo Cenáculo, né? A gente saía daqui com a boxa cheia, levando... carregando a missa dentro do carro, né? Eu chegava lá e organizava tudo na quinta-feira à noite para ver aquela experiência junto com o povo. Voltava tarde também, mas quanto aquilo valia a pena, né? Quanto aquilo marcou a nossa vida, posso dizer por mim, mas a vida de tantos outros. Mas a Maria Paula, eu lembro assim, na minha época de formação, ela contando de todo o anúncio, do amor que ela falava, de um Thalita com missão, da dança. Eu lembro de
do tamanho do amor e da alegria que ela falava, assim, aquele sorrisão dela, quando ela falava do Evangelizarte, que foi um dos primeiros teatros que a comunidade fez, um musical que a comunidade fez, que ela atuou, que ela esteve ali atuando e passava para nós, assim, a dança, o teatro, essa evangelização, o organizar também. Eu sinto que até esse cuidado que eu tenho, que eu busco ter, de cuidar das coisas da comunidade de forma organizacional, assim, seja cuidado de uma casa, harmonia de uma casa, de deixar a coisa bonita, o lugar bonito, harmonioso para acolher as pessoas, eu sinto que isso veio da Maria Paula. Eu sinto que foi aprendendo com ela, estando com ela no dia a dia, no cotidiano da vida, o simples gesto de um vasinho de flor para acolher um benfeitor que chega, um morador de rua que chega, mas de deixar aquele ambiente harmonioso, que é uma das coisas que a Casa Cenáculo também traz, que é essa casa harmoniosa para acolher esses benfeitores, esses amigos que vêm para conhecer o carisma e daí também começar a ajudar financeiramente, materialmente, de forma de um voluntariado. Mas eu acredito que o que há de mais característico é a ação do Espírito Santo, né, que aconteceu ali na sala do cenáculo, em Pentecostes, aquela explosão do Espírito Santo que enviou os discípulos para todos os lugares, né? A cenáculo tem essa função de ser o lugar onde o Espírito Santo, né, é poderoso com seus carismas, para se espalhar pelo mundo, porque a questão do anúncio dentro da cenáculo é muito expressiva, é muito forte, né? Anúncio nas suas diversas formas, então acredito que essa aí é a ligação principal. Cenáculo é essa experiência que os discípulos tiveram reunidos em cenáculo para essa descida do Espírito Santo para esse novo Pentecostes. Então as casas cenáculos é convidada a viver constantemente à espera do Espírito Santo que vem para fazer esse Pentecoste acontecer na comunidade e aonde o Espírito quer nos levar. A missão é ir onde ninguém quer ir. Falar de amor onde só há por vir. É estar com o pobre, sem medo, sem pressa. Partilhar a vida, viver o que reza. É levar consolo, mas também escutar. Servir com alegria, chorar e amar. É ser ponte, ser casa, ser chão. Abraço que cura, pão e oração. A missão da aliança não é só falar, é viver o Evangelho, é se deixar gastar. Porque onde há dor, abandono e solidão, é lá que Deus faz morada, no coração. O que eu desejo para a aliança? Mais ousadia, uma ousadia assim, bem autêntica, que é muito nosso, que impacta, sabe? Acho que a gente tem muitas marcas assim ao longo da nossa história, com a Cristoteca, com a nossa forma de evangelizar, de ir até as pessoas, né, e tal, dormir na rua, enfim, né? Eu desejo para nós muita ousadia, muita criatividade do Espírito Santo e que a gente não tenha medo, né, de acolher isso que o Espírito Santo com certeza deseja derramar sobre a nossa comunidade, que a gente realmente tenha o coração muito aberto, muito disposto a ser alvo da criatividade do Espírito Santo para realmente anunciar. Esse é um desejo e que não para crescer, sabe? Acho que não para a aliança só simplesmente ela crescer, ela se expandir, mas para que ela possa chegar a quem precisa, para todo mundo, a quem nunca seria alcançado. Muitos chegaram porque nunca seriam alcançados de outra forma, né? Que a gente ocupe esse lugar, sabe? Que a gente ocupe muito mais do que a gente já ocupou ao longo desses 25 anos, que a gente não pare, que a gente seja ousado, que a gente invente coisas novas que ainda não existem, como aconteceu, e que
como eu disse, o Espírito Santo encontre pessoas, encontre corações dispostos a isso. Próximos 25 anos, eu peço a Deus que a Aliança de Misericórdia possa crescer no amor, cada vez mais nesse anúncio da palavra de Deus, nesse sair para evangelizar, para estar em constante movimento de crescimento, para que cada vez mais pobres, ricos, possam encontrar esse amor de Deus nessa sociedade tão ferida e machucada. O futuro está nas mãos de Deus, né? Normalmente Jesus diz: não olhais ao futuro, mas ao presente, vivendo um ótimo presente, não? Então, é difícil dizer o que podemos pensar pelo futuro. Normalmente se pensa sempre tantas coisas belas, grandes, não? Mas eu gostaria de dizer mesmo que tudo acontece, cioè o futuro acontece se vivemos bem o ótimo presente na comunhão entre nós. Não somente a comunhão com aquele do cenáculo, mas também em comunhão com Belém, Nazaré, com todo o movimento dos leigos. Assim, esta unidade permite de poder pensar e realizar um futuro, porque vivendo juntos, vimos como nos queremos bem, os outros externos veem que nós nos amamos como movimento, então entra, o grupo cresce e vai para frente.